Bom dia, hoje a gente vai fazer um trabalho sobre Israel e a Palestina e o nosso grupo é eu, Giovana Lara. Clara, Danilo. Júlia, Bianca, Maria. A Palestina é uma região localizada no Oriente Médio. É uma região historicamente pobre e problemática em termos econômicos. Foi povoada por diversos povos, mas principalmente judeus, árabes e cristãos. A Palestina apresenta uma infraestrutura muito deficiente em razão dos recorrentes conflitos militares no seu território, da falta de investimentos em estrutura e também na ausência de apoio financeiro internacional. Israel é um país banhado pelo Mar Mediterrâneo e faz fronteira com Egito, Jordânia, Síria e Líbano. Israel foi fundado em 1948 por um acordo diplomático. Também, Israel tem mais de 9 milhões de habitantes, sendo que a metade é de origem judaica. O Muro de Israel, chamado de Muro da Cisjordânia, é uma iniciativa do governo de Israel. É um projeto que foi iniciado no ano de 2002 e que ganhou uma repercussão internacional, principalmente por conta da causa de Cisjordânia. Sua intenção é dividir o território do país com a Cisjordânia, pertencente à Palestina. O motivo para a construção do muro, segundo seus idealizadores, é servir como meio de defesa contra os ataques terroristas palestinos. O conflito entre palestinos e israelenses é historicamente longo, além de ser motivado pela disputa territorial da região da Palestina. Apesar de tudo, com conflitos passados, o muro vem sido bastante criticado, chegando até a receber o apelido de Muro da Vergonha. Bom, agora a gente vai falar desde o começo, como começou tudo isso. A gente começa no movimento sionista, que foi um movimento que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que foi aonde os judeus eles estavam fugindo para a Palestina, já que tinha esse negócio do nazismo e os nazistas queriam os judeus. E no final da Segunda Guerra Mundial, aqui a gente tem a ONU, que ela entra aqui. A ONU, ela meio que criou Israel. E, assim, aí entra a revolta. Aqui, que foi aonde a Palestina, eles não gostaram da criação de Israel. E como os árabes eles não reconheciam Israel, eles acabaram ficando revoltados e começando a invadir o território israelense. Porém, israelense era um estado recentemente criado e ele tinha o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, ele acabou derrotando muito rápido os árabes e pegando o território deles. Eles ganharam, né, que aqui está falando sobre a vitória deles, e daí depois aconteceu um acordo de paz, mas que foi o acordo armistício, porém ele não foi muito aceito, ele não foi muito usado. Então, os árabes eles ficaram com medo de Israel pegar mais território deles, então eles acabaram juntando algumas regiões, que foi a Jordânia, ela se juntou com a Cisjordânia, o Egito dominou a faixa de Gaza e a Síria e alguma região do Líbano. Eles se juntaram com medo de Israel tomar o território deles. Um conflito muito popular, né, foi a Guerra dos 6 Dias, que foi onde todos os países da Liga Árabe, eles tentaram pegar o território de volta de Israel, porém eles não conseguiram. E Israel acabou pegando o território deles e ficando com mais território e pegando também a faixa de Gaza e a Península do Sinai. Depois disso, Israel, eles tinham um acordo junto com os Estados Unidos. E acabou que esse acordo, os Estados Unidos pediu para que Israel devolvesse um território deles, que foi a Península do Sinai. Aí, então, Israel devolveu a Península do Sinai para o Egito. Aí, depois, veio uma organização. Cadê? Aqui, ó. A organização, que foi uma organização de terroristas, de grupos terroristas. Existiam vários grupos terroristas lá na Palestina que eles não gostavam de Israel, que eles queriam o fim de Israel. Então, todos eles se juntaram e formaram um grupo terrorista. E, depois disso, veio a exclusão da Palestina, que também está aqui. A exclusão da Palestina foi quando a Palestina foi excluída das economias do mundo inteiro por todos os países. Em 1964, foi criada uma organização para a libertação dos palestinos.
Pausa aí. Já foi joinha? Ah. Em 1964, foi criada uma organização para a libertação dos palestinos. E quem liderou ela por muito tempo foi o Yasser Arafat. E nessa organização tinha a presença de grupos terroristas. Em 1988, o Yasser Arafat ele apresentou um plano de paz na Assembleia da ONU, porém, muitos não concordaram. E quem não concordou foi esse grupo terrorista, Hamas, e eles... foi o grupo Hamas, e eles... E quem não aceitava foi... Quem não fez parte desse não aceitamento foi o grupo Hamas. Eles administravam a faixa da Gaza, até hoje, né? Se não me engano. A Autoridade Nacional Palestina, ela faz parte da região da Cisjordânia e eles tentaram fazer tentaram negociar uma parte para eles se... Então, a Autoridade Nacional Palestina, eles tentaram negociar com Israel a sua presença naquele território. Bom, atualmente, essa guerra entre a Palestina e Israel acontece até hoje. E nesse ano, em maio, foi confirmado 150 mil mortes, a maioria tudo palestino.